Você pode fazer aí qualquer uma dessas, aplicar, né, qualquer uma dessas que eu apresentei aqui, qualquer uma dessas formas de sombrear. Aqui eu vou utilizar a forma de sombrear com uma cor, então eu vou pintar com todo o desenho com uma cor. E agora eu vou pintar com a mesma tonalidade de azul, só que agora com um pouco mais forte. Então eu vou vir assim. Se eu quiser dar uma luz vai estar aqui, eu tô imaginando que a luz venha dessa forma, né? Eu posso dar uma tonalidade diferenciada para esse lado, se eu quiser. Como se essa luz viesse um pouquinho para trás, né? Eu posso também. Aí basta você maneirar na mão para dar uma tonalidade de azul diferente dessa lateral. Ou então vir com uma segunda camada da cor e aí você vai criar uma diferença, né? Uma diferença de tonalidade aqui nessa área da frente. Então você tem 3 tonalidades do mesmo azul, esse aqui com uma camada, esse com uma mão mais pesada, né, mais pressionando mais o lápis, e essa aqui com uma segunda, terceira camada. Dessa forma eu crio uma cor mais diferenciada, né, uma tonalidade diferente. Agora vamos sombrear essa área embaixo. Você tem 2 opções para sombrear, se você quiser. Pode ser com uma tonalidade marrom ou com preto. Você tem essa opção. Com preto eu quero chamar a atenção o seguinte: nós vamos aplicar o degradê aqui, certo? Mas primeiro vamos demarcar a sombra, né? Então, se eu tô vindo com a luz aqui, então mais ou menos por aqui vai estar minha sombra. O que nós vamos fazer? Uma forma um pouco mais fácil de fazer esse degradê na prática é você vir com primeiro a primeira camada com a mão mais leve. E você vem até a parte onde vai sombrear e aí vai tirando, né? Você vai suavizando, né? E aí você vem com segundas camadas. Como eu já falei no vídeo de marcadores, quanto mais próximo do nosso objeto, nós vamos escurecer mais. Então é isso que nós vamos fazer. Então eu vou vir com uma segunda camada. Pode vir com a mão leve ou uma mão levemente mais pressionando o papel. Você vai sentindo, você vai buscando essa tonalidade um pouco mais escura com a sua mão. Você vai até mais ou menos a metade do desenho, não vai completamente. E aqui vem o pulo do gato, que eu quero chamar a atenção. Muitas vezes tem muita gente que finaliza o desenho dessa maneira. Só que dessa maneira, com lápis, até mesmo com marcador, não fica legal. Você precisa criar uma profundidade no desenho. Dessa forma não tá dando, né? Então o que eu recomendo? Vocês façam as pontas do lápis para deixar bem apontado, né? Acho que eu vou vir com outro preto aqui que ele tá mais apontado.
E aí o que você vai fazer? Nessa parte do desenho próximo à linha do desenho, de onde surgem as sombras, nós vamos pigmentar mais. Ele tem que, geralmente não, tem que ser todo desenho que você fizer que vai surgir um sombreado, você tem que criar a transição do preto, do ponto mais escuro para o mais claro. Então, aqui não está sendo mais escuro dessa maneira como a gente fez. O mais escuro é quando você realmente tem uma tonalidade mais fechada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma linha, exatamente acompanhando a linha do desenho. Só isso. E aqui, somente isso, certo? E assim eu já crio essa transição do ponto mais escuro para o mais claro. Se eu quiser, eu posso suavizar, para não ficar tão marcada essa linha, eu posso suavizar levemente próximo, mas pesando para ficar mais escuro possível, ó, tal qual eu tô fazendo agora. Eu tô suavizando, mas ao mesmo tempo deixando ele bem marcado. Aqui também, deixando ele bem marcado. Agora sim, o desenho ele está bem delimitado as sombras. Então é isso que eu quero chamar a atenção, para não deixar o desenho sem essa finalização. Aqui também eu posso marcar bem o desenho para ficar bem definido as limitações, né, do desenho, o limite do desenho, tá? E assim a gente cria realmente uma profundidade no desenho. Agora vamos para o nosso círculo, né? Uma bola, e vamos praticar mais esse degradê com esse formato. Aqui você pode escolher qualquer tonalidade que você quiser. Eu recomendo pelo menos ter 2 cores, que eu acho que fica interessante. Eu vou escolher os 2 amarelos que eu possuo aqui, e ambos têm uma tonalidade diferente. Uma delas vai puxar um pouco mais para o laranja e um outro vai ficar bem amarelo mesmo. Então nós vamos fazer semelhante ao exercício de marcadores. Nós vamos selecionar uma área do círculo onde não vamos pintar. Essa área ela vai ficar branca, porque a nossa iluminação vai vir dessa forma. E nós vamos pintar o restante, certo? Então vamos criar um degradê. Você pode fazer o degradê como eu ensinei no exercício anterior, que é ou você vai maneirando a mão ou você vai criando camadas. Então vamos aqui, eu vou pintar. Quanto mais próximo dessa nossa auréola branca, mais clara ela vai ser o tom. Então eu vou procurar pintar com essa mesma tonalidade bem clara, mais próxima, né? Em todo esse círculo. Se você começou como eu, com a mão muito pesada, não tem problema. Aí vem a vantagem do lápis. Você pode vir e com a borracha e você vai tirando o excesso. Você vai tirando o excesso da cor. Então você vem novamente e vai pintando todo ele com a mão bem mais leve. E aqui eu vou vir pressionar um pouco mais a minha mão para ela ter uma tonalidade de amarelo mais forte.
Eu vou chegar até a metade do nosso círculo com ela, com uma mão mais pesada. Aí eu quero chamar a atenção o seguinte: se aqui a nossa iluminação tá vindo aqui iluminando essa ponta, então imediatamente no ponto oposto eu vou escurecer, só que numa área maior, né? Vou pegando uma área maior do nosso círculo. Aí aqui eu já vou maneirando, eu já tô na metade do círculo, eu vou maneirando a mão e vou criando uma tonalidade intermediária. E aí eu vou vir com esse outro amarelo, em que ele é um amarelo mais escuro, então eu vou escurecer essa área. Então eu vou pegar uma área mínima, mais ou menos, só o suficiente para escurecer essa parte do desenho. Eu posso voltar com a cor e fazer aquele degradê de misturas. Quando eu tenho duas tonalidades diferentes, duas cores diferentes, eu posso fazer a mistura. Fazer a mistura dessa forma. E assim eu tenho um círculo tridimensional. Posso voltar novamente com a cor, se eu quiser. Posso subindo, mas assim, clareando, né? Deixando a mão mais leve, né? Só para dar um toque sutil para essa cor amarela de outra tonalidade. E voltar com outro amarelo para fazer a mistura. E agora nós vamos fazer nosso sombreamento. O sombreamento eu posso optar por escolher uma tonalidade de marrom. Você pode escolher uma tonalidade de marrom bem clara. Já que nós estamos usando duas tonalidades, estou usando agora esse marrom bem clarinho. E aí, ó, a luz vem assim. Então eu vou fazer um semicírculo aqui, um círculo bem de leve. Dessa maneira. Só ter um cuidado para não ficar esquisita essa sombra como eu fiz agora, porque ela tá num plano, né? E agora você vem com um marrom um pouquinho mais escuro. E aí você vai fazer exatamente como o desenho anterior. Você vai marcar só um pouquinho para criar essa transição. Uma tonalidade de marrom um pouco mais fechada. Dessa forma. E aí, ou você usa o mesmo marrom, ou você faz a escolha com o marrom anterior e você vai puxando. Você vai pesando um pouquinho a mão, colocando uma força intermediária. Então você vai criando uma mesclagem aqui de cores entre a tonalidade escura do marrom
e a tonalidade clara do marrom. Você pode aqui aumentar, já que você está fazendo mistura mesmo, ou usando uma mão bem leve de marrom, esse tonalidade chocolate, né? Um marrom bem escuro que eu tenho aqui, mas usando uma mão bem leve para fazer uma mistura com esse marrom bem chamado ocre, né? Marrom ocre. E aí eu vou fazendo essa cor, essa mistura dessas duas tonalidades. Aí vai criar uma outra cor, né? Que é a cor intermediária dessa sombra. Agora vamos fazer o cilindro. Da mesma forma que o vídeo com marcadores, podemos fazer esse cilindro de forma metalizada. Então eu vou vir o seguinte, eu vou vir com esse amarelo com esse marrom. Então como é que nós vamos começar? Vamos começar, digamos que a nossa lata, ela vai ser toda amarela, mas vai ter uma área do desenho que ela vai estar recebendo iluminação. Da mesma forma que o exemplo do marcador, eu vou fazer aqui uma área em que essa iluminação seja frontal. Então eu vou fazer aqui, delimitar logo aqui e aqui internamente vai ser o ponto onde vai receber essa iluminação. O que eu vou fazer agora? Eu vou pintar o resto da lata com essa tonalidade de amarelo. Posso aqui pintar por cima. Posso fazer um risco se eu quiser, sem problema nenhum. Agora com a tonalidade de amarelo um pouco mais escuro, se você tiver a opção de marrom, também pode fazer. Você vem agora na lateral, pintar a lateral dela. E aqui também, nós vamos escurecer essas áreas. E aí você vai fazendo um degradê. Mas o degradê que eu vou fazer é só fazendo riscos. De forma bem leve, né? Quando chegar próximo da área de iluminação, eu vou maneirar a mão. Então bem aqui vai ser um ponto intermediário, onde eu tô pintando agora. E aqui na lateral vai ser o ponto mais escuro. Então eu vou fazendo esse desenho com riscos, né? Agora eu vou criar aquela nossa linha mais escura da lata, que geralmente, como eu falei, né? A nossa lata ela tá refletindo algum objeto escuro, né? Pode ser a pessoa, pode ser a câmera fotográfica, né, que tá mirando, tirando a foto dessa lata, ou pode ser alguma porta, né, uma porta escura que pode estar atrás de quem observa, pode ser o forro, pode ser tanta coisa. Mas, geralmente uma lata ela tá refletindo tudo aquilo que tá ao redor. Então vamos aqui, vou pegar um marronzinho, né? Uma tonalidade de marrom aqui que eu tenho, e eu vou fazendo riscos. Eu vou fazer uma listra, uma faixa, só com esse marrom. Bem no centro eu vou pesar um pouquinho a mão e aí eu vou puxando
pouquinho para a lateral, para esfumar, para suavizar. E eu venho com essa tonalidade de amarelo aqui, que é um pouquinho mais escura, e eu vou fazendo essa mistura. Eu posso, se eu quiser, usar esse marrom também para dar uma sombreada nas laterais dessa lata. E aí aqui entra aquele detalhe que eu já falei, que para fazer a transição entre um tom mais escuro e o mais claro, a gente vai reforçando a extremidade com uma cor mais fechada possível, para dar essa profundidade. Então aqui nessa extremidade eu procuro pegar um tom preto ou um marrom bem escuro para dar essa marcação aqui. E aí, deixando a mão mais leve, eu venho com outro marrom, puxando, né? Puxando o degradê. Posso vir com amarelo para dar essa mistura de amarelos. E por fim, esse amarelo bem mais aberto, eu posso vir com ele, que ele vai me dar melhor essa ideia de uniformidade, né? Da tonalidade da cor. E aí eu já venho aqui fazendo blender com ele. Da mesma forma aqui. Então aqui basicamente é isso. Aqui também eu posso fazer com esse outro amarelo. Se aqui tá mais claro, então eu vou escurecer essa área do nosso desenho, dessa lata. Venho com o marrom mais forte. Venho delimitando essa área aqui, onde eu tô fazendo a pintura. Extremidade oposta do desenho. Venho com ele novamente, que eu vou agora fazendo blender, a mistura com esse lápis. Eu vou criando essa sombra. E agora eu venho com esse amarelo para dar essa transição. Então, ó, praticamente a gente fez uma lata dourada, né? Uma lata de ouro. É até interessante, né? Fazer isso aqui. Você pode... O princípio de fazer algo dourado é semelhante a isso. A gente já tem uma espécie de latinha dourada. E agora nós vamos sombrear, é só repetir o mesmo processo anterior. Sempre levando em conta essa área do desenho mais escura, né?
delimitação do desenho aqui mais escura, aonde vai puxar a sombra. E aí você vem com marrom. E você vem com agora um marronzinho chocolate, mas com a mão bem leve, bem leve. Volta com a cor anterior e faz a mistura. Já com uma mão mais forte, né, para poder criar essa mistura. Agora, já fizemos um objeto cilíndrico, metálico. Eu vou fazer todo ele em cinza. Uma outra maneira, né? Acho que uma outra maneira de fazer esse cone metalizado, né? É que, digamos que você pintou toda essa área, mas esqueceu a iluminação, né? O ponto de iluminação. Então, você vem com a borracha tranquilamente. Você vem, apaga. Você vem, apaga a área que você quer deixar para iluminação, né? Então, você vem com o preto. Então, você vai fazer mais ou menos semelhante ao anterior. Nós vamos escurecer essa parte aqui do desenho. Eu vou tingir um pouco mais forte com preto essa parte, a extremidade. Aqui. E vamos pintar o restante do nosso desenho. Da mesma forma como o anterior, nós vamos criar esse degradê. Pode fazer a mistura usando a tonalidade anterior com o preto, né? Você pode botar o preto mais leve aqui na extremidade, de forma bem mais leve, e vir misturando com outro tom. Bem leve mesmo, porque pelo menos esse preto que eu tenho, ele é muito pigmentado. Mas se o seu preto não for assim tanto, talvez você tenha que pegar um pouco mesmo na mão. Então vamos aqui criando essa mistura. A mistura com as duas tonalidades. Você pode ir pegando e pressionando mais com lápis de cor. E você vem com o preto e cria um conezinho com um tom de preto, aonde você vai escurecer mais.
Você volta com o lápis anterior e vai fazer a mistura. Primeiro você pressiona para preencher todo o desenho. E aí você vem esfumando com ele para fora das delimitações que a gente deu aqui. Você pode sempre reforçar quando achar necessário. E agora nós vamos vir com a sombra. Novamente, vir por aqui e por aqui. Sempre busca dar uma linha mais escura aqui nesse ponto, que isso dá um pouco mais de profundidade no desenho. Você pode só deixar nessa área aqui, deixar aqui um pouco mais leve, né? Que é a área da iluminação, né? E aponta o lápis preto para ficar mais rente com a linha do desenho. Outra forma que você pode fazer é usar mesmo o nanquim. Você pega o nanquim e você pode dar isso aqui, criar essa transição mais escura com o nanquim. Fica até mais preciso. Fica mais preciso você fazer esse arremate com o nanquim. Agora nós vamos vir com preto. E aí você pode usar todo o preto, somente o preto, para sombrear essa área. Então você vem maneirando aqui com o preto, deixando uma tonalidade mais clara. E aí depois você vai escurecendo. Geralmente aqui nessa área que vai escurecer e você vai puxando para lá, né? Sempre daqui para cá, só que você vai puxando e solta. É uma maneira também de fazer o degradê. Você vai puxando e vai reforçando na base. Dessa forma. E aí vai clareando aqui. Então é isso. Fizemos bastante nessa aula de lápis de cor. Eu espero que vocês tenham aprendido. Eu sei que a lápis de cor talvez não seja o material preferido, apesar de que ele é bastante comum. Mas sabendo essas técnicas, você vai melhorar bastante o seu desenho. Então, pessoal, eu vou encerrar esse vídeo. Talvez eu tenha que tornar esse vídeo em 2 partes, porque ficou muito extenso. Mas quem ficou até aqui, assistiu, novamente, muito obrigada. Queria agradecer muito quem se inscreveu nesse canal, que está postando nesse canal. Eu espero que eu esteja conseguindo passar todo esse conhecimento e de forma gratuita, né? Gostaria muito, como recompensa a esse trabalho, que você deixasse seu like, que você se inscrevesse no canal, que dessa forma você estaria por dentro de todas essas técnicas. Compartilhe esse vídeo. Então, eu agradeceria muito se vocês ajudassem, levassem esse canal
para mais pessoas, né? Acho que eu finalizo esse vídeo agora e ficamos para a próxima.